O homem só casa com a mulher hoje, em 2026, se ela tiver essas duas coisas. Não adianta se ela tiver só uma, não. Ela tem que ter essas duas. Tá curioso? Então veja isso. Primeiro, o homem só casa com a mulher, gente, se ele tiver muito tesão com ela. Ela pode ser gordinha, magra, ele tem que ter tesão nela. Primeiro passo. Ele tem que ter tesão, desejo. O jubileu dele tem que subir quando ele olha para ela. Fisicamente, o físico dela para ele é importante. Ele tem que ter tesão nessa mulher. E dois, somente isso, não tem outra coisa. O cara só casa se, tem que ter os dois, tá? Tem que ter os dois. Se ele tiver muita conexão. O que é conexão? Conexão é o seguinte, é os dois simplesmente conversar sobre tudo. É o homem saber que essa mulher, rapaz, essa mulher tem que fazer parte da minha vida. Ela é muito massa, ela é muito leve. Eles conversam sobre memes, sobre piadas, sobre um monte de coisa. No namoro é gostoso e ele percebe que não tem outra mulher ou não tinha outra mulher que era tão completa igual ela. Então o homem ele tem tesão na mulher ao olhar e ele tem tesão também ao se conectar. Porque tesão, gente, não é só sexual não. Você pode ter tesão dirigindo o carro, você pode ter tesão indo para um restaurante, você pode ter tesão morando numa casa, você pode ter tesão em um monte de coisa. Em falar com seu amigo sobre uma situação, enfim. Eu adoro falar sobre isso, tenho tesão para falar desse assunto. Então, o homem hoje, em 2026, não adianta, senão ele estaria se envolvendo com a garota de programa. E falando de garota de programa, olha só esse caso que eu atendi. Gente, incrível. O cara simplesmente, ele ia lá, né? Não concordo com isso não. Nunca fui, não concordo, indico nenhum homem ir na casa de prostituição. O cara começou a ir na casa das primas lá, né? Das do job. E simplesmente o cara ia... Gente, o cara ficou um ano indo lá. Só que ele parou de ir porque ele se conectou com uma mulher lá. E ele só ficava com essa mulher ao ponto dele pegar o telefone com ela. E ele não ia mais lá. E ela já não cobrava mais dele, porque eles saíam de lá, eles saíam juntos como namorados. E ele sabendo que ela fazia trabalho, programa, né? Só que eles trocavam ideia de tudo. Ela adorava ele adorava ela. E ela desabafava, falava da filha dela, que era criada pelo pai, que a família sabia que ela era do job. E ela sofria muito por causa disso, e ela estava ali por causa do dinheiro, e ela não gostava daquilo. E o cara era separado também, e conversava e entendia. Aí o que aconteceu? O cara foi criando uma conexão. Ele falou pra mim, Charles, tinha momento que a gente nem transava quando eu ia lá encontrar ela, era só pra trocar ideia. Ou seja, ele viu que essa mulher era gostosa, porque eu vi o corpo dela, ela é bonita mesmo, fisicamente. Só que o que fez esse cara assumir essa mulher? Ele assumiu ela, pediu ela em namoro e em casamento. Tão junto hoje. É raro, mas acontece. Mas olha só os dois fatores que aconteceu. Lembra que eu te falei? Hoje em dia, o homem só casa com a mulher se ele tiver tesão com ela, muito tesão de físico, de olhar, e se ele se conectar. Se ele perceber que essa mulher é leve, não vai atrapalhar a vida dele, e na verdade ela até faz falta para ele quando ela está longe. Por isso que muito homem fica com uma mulher gostosa, mas ele não assume, porque eles não se conectaram. Conexão, gente, é o meu pai e minha mãe trocando ideias sobre tudo. Mas, Charles, o que a gente vai falar? Por isso tem que arrumar alguém parecido com você. Porque vocês vão ter o momento da cama, né? Mas vocês vão ter mais o quê? A conexão. Por isso que o cara ele precisa trocar ideia com você sobre diversos assuntos. E vocês falam sobre um monte de coisa, assistir filme junto e dar risada. Aí o cara percebe que você faz falta na vida dele. Não é só um corpo. Tem que ter os dois pontos para o homem querer namorar e casar com você. Namorar até pode namorar, agora casar tem que ter os dois pontos. O cara casou com uma garota de programa. Por quê? Porque ele ficou um ano indo lá, saindo só com ela, se conectou. Ele nem queria saber do passado dela. Ele se conectou tanto, tinha tanto tesão nela, visual, que ele fez essa proposta de tirar ela dessa vida. Você tá entendendo? É assim, cara. Homem funciona desse jeito. Se conectar para casar e ter tesão por você. O jubileu dele tem que subir. Não adianta. Fez sentido? Gostou dessa informação? Então se inscreva nesse aulão, que serão 2 dias, 27 e 28 de janeiro agora. Digita para mim a palavra plano.
para você não ficar de fora, as vagas são limitadas, a gente vai montar seu plano para você alcançar o seu relacionamento em 2026, tá? Falei 2024? 2026, gente, vocês vão montar o seu plano para alcançar um relacionamento de valor, tá? Digita aqui, que eu tenho certeza que esses 2 dias serão um divisor de águas na sua vida. Te espero.